Graça e paz, irmãos. Mais um dia estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, especificamente, estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do livro do profeta Ezequiel. Então eu quero convidar mais uma vez você a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 10 está escrito: Depois olhei, e eis que no firmamento que está por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com o aspecto da semelhança de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos com brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou a ele, e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivera numa roda no meio de outra roda. E andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o rosto do terceiro era rosto de leão, e o rosto do quarto, o rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas, e a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, como o seu aspecto, e eles próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jaazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Disse-me: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nessa cidade, os quais dizem: Não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor.
Assim tendes dito, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela, e vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fostes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu o fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que eu os lancei para longe entre as nações, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentre deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Capítulo 12. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, às escuras os tirarás, e cobrirás a tua cara, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel, e fiz assim como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde? Que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal.
Assim como fins, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá. A parede escavarão para o tirarem por ela. O seu rosto cobrirá para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para o seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os deixar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, escapos da espada, da fome, da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada da sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: farei cessar esse ditado, e não servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais diferida, porque em vossos dias, ó causa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio, pois, a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: não será mais diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos lendo os capítulos 13, 14 e 15. Então que Deus te abençoe nesse dia, e até amanhã, se Ele assim o permitir.